Porque a verdade, ela já se encontra em você. A verdade é Cristo. Quando Jesus Cristo existe na sua vida, o milagre... Quando Jesus Cristo se encontra dentro da sua casa, o milagre já existe na sua casa. Amém, igreja? Porque Ele é o milagre. Uma certa feita, Jesus ele foi para Jerusalém, para uma cidade, e nessa cidade existia chamada o tanque Betseba, e ali o anjo descia e ele varria a água. E quando ele varria a água, que a água começava a fazer ondas, aquela pessoa que estivesse ali doente, a primeira que entrasse era curada. Pois bem, então Jesus foi para esse lugar. E quando chegou lá, tinha um homem paralítico no leito. E Jesus perguntou: por que não vai lá? Ele disse: Senhor, quando o anjo desce e sacode as águas, quem está na minha frente pega a vez. Como eu não tenho ninguém para me carregar, eu não tenho possibilidade de ser curado. Então Jesus olhou para ele e disse assim: pega o teu leito, levanta e vai. Precisou o homem ir no tanque? Não. Só precisou Jesus estar perto de quem? Do homem. Jesus disse para ele: levanta, pega o teu leito e vai. E ele foi. E Jesus foi julgado porque era dia de sábado. Disseram: você não poderia pegar o seu leito e andar no meio da rua no dia de sábado. Esse homem falou para os fariseus e disse: olha, o homem que mandou levantar, ele disse para mim pegar o meu leito e andar. Então eu peguei o meu leito e andei. A cama que ele se deitava, porque naquele lugar era proibido uma pessoa carregar qualquer coisa, seja pequena ou grande, durante o sábado, porque era decretado que ele estava trabalhando. Mas Jesus disse: pega, anda, os teus pecados são perdoados. E o homem andou, ele foi curado. Por quê? Porque Jesus se encontrava ao seu lado. Por que eu estou falando isso para você? Para você entender que não é copo de água, não é uma imagem, não é um sacrifício, não é o matar uma galinha, despenar, não é ir na macumba, na bruxaria, ou seja lá o que for, é eu estar com quem? Com Jesus Cristo. Você não precisa de mais ninguém, você não precisa de mais nada. Uma certa vez, um homem que mandava em uma prisão, a última prisão aonde o apóstolo Paulo estava, esse homem mandava em tudo, e a filha dele adoeceu. Preste bem atenção, a filha dele adoeceu. Esse homem, como tinha poder naquela região, ele chamou todos os médicos possíveis daquela região
para curar a sua filha. E todos os médicos falavam para ele: olha, você como é maioral, faz um sacrifício para o Deus de Roma. Deus de Roma. E ali, na época, eles tinham um altar onde eles colocavam vários deuses de estalta, imagem. E quando eles necessitavam de alguma coisa, eles iam lá e começavam a orar para esse Deus. Mas nada acontecia com a sua filha. E de repente ele soube que Paulo, que estava preso, aquela prisão onde ele mandava, alguém falou para ele que Paulo, aonde ele passava, as pessoas só pela sua sombra eram curadas. Preste bem atenção que Paulo vai responder para ele. Então ele foi à procura de Paulo e perguntou: você pode curar minha filha? Paulo disse: eu não tenho poder. A única coisa que eu posso fazer por você é mostrar a verdade. Você sabe quem é a verdade? É Jesus Cristo. Enquanto o homem, o ser humano na face da terra, não entender que ele precisa e é necessário saber guardar no seu coração que Jesus é quem sara, Jesus é quem cura, Jesus é quem liberta, enquanto ele não colocar isso no seu coração, ele vai sofrer. Ele vai sofrer. Seja rico, pobre, mendigo, qualquer um de nós que abandonar a palavra de Deus, o Filho de Deus, para adorar qualquer coisa, pegar um amigo, adorar um amigo, adorar algo que você tem dentro de casa, você está deixando de adorar Deus para adorar ao homem. Então o seu sofrimento, ele nunca vai cessar. Você só vai sofrer. Para você parar de sofrer, você necessita entender que viver é Cristo. Agora é forte que eu vou falar. E morrer é lucro. Por quê, pastor? Porque a pessoa que segue a Cristo aqui na terra, ela se sente feliz, e morrendo, ela se sente mais ainda feliz, porque ela vai encontrar o Filho de Deus. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas capítulo 5, que Deus quer falar conosco nesta noite. Gálatas capítulo 5. Enquanto o homem não entender, ele tem que deixar as suas vontades, o seu eu, o mundo. E quando eu digo mundo, eu estou falando de festa, bebida, prostituição, cigarro, drogas. Quando a gente fala do mundo, a gente está falando das coisas erradas que o homem pratica e que lhe leva para o fundo do poço. Amém, igreja? Você entende sim ou não? Sim ou não? É? Uma vez na escola, uma pessoa falou assim para mim: encontraram a cabeça de um santo no rio, e vão decretar que aquele santo, eu até esqueci o nome do santo. Eu falei: vem cá, tu encontrou uma estátua e tu quer dizer que é santo? Ele é, João, rapaz. Eu falei: rapaz, pare com isso. Daqui a pouco você vai dizer que a professora que está lhe ensinando é santa.
Não, não é assim, igreja. Santo é Jesus Cristo. Quando as pessoas perguntavam para Paulo e Pedro se eles tinham poder, eles falavam: eu não tenho poder, eu só tenho uma verdade, que é Cristo. O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer que a pessoa que tem Cristo no seu coração, que anda com amor no seu coração, que ama o próximo como a si mesmo, que ama a Deus, ele tem tudo que ele necessita. Amém, igreja? E nós precisamos entender isso. E por isso que Paulo, aos Gálatas, ele escreveu a seguinte palavra, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vê se é versículo 1 mesmo. Versículo 1, depois eu vou pular para o 16. Primeiro Paulo disse assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Quando a pessoa aceita Cristo no seu coração, ele é liberto. Ele não tem mais medo. O mundo para ele já não é mais nada. Riqueza não é nada para ele, porque ele passa a enxergar que a verdadeira riqueza está onde? Está aqui dentro. Não está no banco, não está no teu bolso. Por isso Jesus disse: acumuleis tesouro aonde? Nos céus e não na terra. E é preciso entender isso, igreja. E eu posso afirmar isso para você, porque eu vivo e Cristo vive em mim. Ele diz assim: permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Paulo estava falando que aquela pessoa lá em Gálatas que tinha se convertido, ela tinha que permanecer firme em Cristo, para não voltar para onde? Escravidão. Só que essa escravidão não é uma pessoa mandar em você, como a história dos negros. Não. É você não ser escravo da doença. É você não ser escravo da dor. É você não ser escravo do sofrimento nesse mundo, da paixão. Tem gente que é escravo da paixão e sofre, e a paixão lhe leva para a morte, ou ele mata alguém. A paixão é assim, você vira escravo dela, porque você ama tanto aquilo. Não é amor, é paixão mesmo. Você deseja tanto aquilo, que até ódio por você não conquistar nasce no seu coração. Você entende? Mas quando você tem Cristo, por mais que alguém lhe abandone, lhe deixe só, a alegria, ela ainda permanece em você. Porque quem tem Cristo não precisa de ninguém para alegrar. Cristo já o alegra. Amém, igreja? Você entende isso? É por isso que Jesus, ele falou: deixe que os mortos enterrem os mortos. Ele não estava falando de você não enterrar o teu parente. Ele estava falando
que aquele apóstolo que tinha que pregar a palavra já não fazia mais parte da onde? Do mundo. Não precisava fazer rituais. Você entende? Era isso que Cristo estava querendo falar. Então a Bíblia continuando, Paulo ele diz assim: eu, Paulo, vos digo, se vós deixardes circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei de Cristo, vos desligaste. Quando você está obrigado a guardar toda a lei do mundo, quando você vive pela lei do mundo, você está se desligando de quem? De Cristo. Então você passa a não acreditar em milagres. Você não acredita mais que você pode ter saúde, que você pode ter paz. Tem pessoas que pelo marido ou esposa abandonar, ela acha que jamais será feliz, porque ela está vivendo pela lei. Pastor, e nós temos que viver pelo quê? Pelo Espírito. Aquele que vive pelo Espírito é aquele que guarda a verdade no seu coração. As palavras de quem? De Cristo. Ele diz no versículo 16: digo, porém, andai no Espírito, e jamais faça as vontades da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Ou seja, às vezes Deus está querendo curar aquela pessoa, Deus está querendo sarar ela das feridas dela. Quando a gente fala ferida, está falando de sofrimento, de dor. Amém? Deus está querendo livrar ela, mas Deus não pode livrar porque ela está na carne. Ela não está no Espírito. Porque o poder de Deus, ele só age na vida de uma pessoa que anda no Espírito. Você entende como é maravilhoso? É assim. Aí ele continua dizendo: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, estais sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição. As obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Eu pulei para o versículo 16, agora eu já estou no versículo 19. Olha as obras da carne, não. O que eu vou mostrar aqui para você é para mudar a sua vida, é para mudar a sua história. Se você passar a andar o que eu vou falar aqui para você, se você passar a praticar isso aqui que nós vamos ler, você vai mudar a sua história. A Bíblia diz assim, que as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes. Quem é casado e tem ciúme, cuidado, que o ciúme vai destruir seu casamento. Quem tem namorado, quem é noivo, cuidado com o ciúme. Ele vai destruir o seu namoro, o seu noivado. Por quê, pastor? O ciúme atrai o ódio. O seu parceiro, por você ter muito ciúme dele,
Você perturba tanto ele que nasce no coração dele raiva contra você, ódio contra você, e ele vai lhe deixar, ou ela vai lhe deixar. Aí você vai viver sofrendo. Você entende isso? Não sei nem porque eu estou falando isso, mas eu vou falar. Porque a primeira coisa em um relacionamento tem que haver confiança. E quando tem confiança, ele pode estar do outro lado do mundo, você está em paz. Pastor, mas se ele errar, ele vai pagar. Não é você que vai julgar ele. Quem vai julgar é quem? É Deus. Você entende isso? Então as obras da carne são essas. Versículo 20, idolatria. No mundo tem muito, né? Fala a verdade. No mundo tem muita idolatria. Até andei. Tá cheio. Antigamente tinha aquele negócio de bala que dava para as crianças. Lembra? Hoje não tem mais não, né? O povo abriu os olhos. Olha aquele negócio de... Não tinha isso, é só fazer isso aí. Aí eu oferecia a bala para as crianças. Dava bala, né? Mas tinha um negócio que era oferecido, né? Não tem isso, dona Cida? Que é oferecido a algum... Como é que chama? Imagem, santo, não é? É o que a Bíblia fala, idolatria, feitiçaria. Não pode, isso é da carne. Ele diz inimizade. Eu costumo dizer, eu falo sempre com a missionária, toda pessoa que fala assim, ela te viu hoje, ela conheceu você hoje e fala assim, não gostei de fulano, ela tem inimizade dentro dela. Sabia disso? Ela tem inimizade. Imagine você chega numa empresa, você vai trabalhar numa empresa, aí tem um funcionário, por ver você produzir, fala, não gostei de fulano, só quer ser. Aí espírito da inimizade já está criando o quê? Você entende? Isso são vontades da carne. Não pode. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, ira. Você não pode se irar. Discórdias, dissensões, facções. Olha as facções que tem. Deus não se agrada das facções. Está vendo? Por que tem o sofrimento do mundo? Porque tem facções entre os políticos, entre até os bandidos, um contra o outro. Aí vem o sofrimento, porque as pessoas vivem pela carne. Elas não entendem que o sofrimento vem das nossas obras, aquilo que nós estamos praticando. Deus jamais vai fazer um milagre na vida de uma pessoa dessa. Jamais. Aí ele diz assim, invejas, bebedice. Eu acho que é a que mais está matando gente no mundo. Bebedice. Glutonarias. Glutonarias é você comer demais, entendeu, dona Célia? Pessoa que gosta de comer demais, glutonaria. Tem gente que come, coisa que passa mal e morre. Não é? Passa mal, vai para o hospital e fica doente, porque glutonaria, comeu demais. Isso é sério, gente. Isso é sério. Aí ele diz, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de quem? De Deus. Além de você sofrer, você não vai para o céu. Além de você sofrer praticando essas coisas, você jamais vai para o céu. Mas o que nós temos que entender é que existe Jesus para perdoar os teus pecados, arrancar
você das obras da carne, arrancar a ti, a mim, a todos nós, das vontades da carne, e nos fazer andar pelo Espírito, para que a gente venha enxergar, ver, até mesmo desfrutar dos frutos de quem? De Deus. Ele diz assim, ó: os que tais coisas praticam, não vai herdar o reino dos céus. Eu estou no versículo 22 agora. Aí ele diz assim: mas o fruto do Espírito, fruto, não é mais obra, é fruto. Quando você anda no Espírito, não existe obra na tua vida, existe fruto. Fruto é bom ou é ruim? Fruto é bom ou ruim? Me fala o nome de uma fruta ruim. Não existe fruta ruim. Existe? Existe fruta ruim? Nenhuma fruta é ruim. Todas as frutas são boas. Aí ele diz: mas o fruto do Espírito é amor. Você tem que ter amor no coração. Já vem em primeiro lugar. Você tem que ter amor. Olha o que ele fala: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Sabia que tem muita gente que destrói a sua casa porque não tem a mansidão? Ele não é manso, briga por qualquer coisa. Ele acaba com o casamento, ele acaba com os filhos. Você tem que ser manso. Ele diz: domínio próprio. Por que domínio próprio? Imagina aí, por que o domínio próprio? Não tem hora que dá vontade de esganar uma pessoa? Fala a verdade. Tem ou não tem, dona Cia? Tem hora que a pessoa te perturba tanto que você dá vontade de quê? Esganar ela. Mas você não faz. Por quê? Porque você teve domínio próprio. Você não deixou aquela vontade da carne, aquela obra da carne, agir em você e você ir lá esganar a pessoa. Você entende? Olha como a palavra nos ensina a ser bom. Olha como a palavra nos ensina a viver em Cristo. Ele diz, continuando, ele fala: contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne. Quando a palavra fala crucificaram, quer dizer que você se esforçou em não fazer as obras da carne. Aí diz: com as suas paixões. Eu vou repetir aqui, ó. Não seja uma pessoa apaixonada. Não seja apaixonado. Por quê, pastor? Você vai quebrar a cara. Aquele a quem você é apaixonado, um dia pode fazer alguma coisa que não te agrade e você vai se entristecer. Você entende? Agora viva pelo amor. O amor, ele suporta, não suporta? Suporta tudo. Sabe aquela mãe que tem filho que pratica tanta coisa errada, mas ela ainda faz tudo pelo aquele? É o amor. É assim que nós temos que viver, no Espírito, para a gente ter uma vida boa, para a gente ser feliz. Amém, igreja? Você entende isso? Aí ele fala, ó, consciências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos possuir de vanglória, procurando uns aos outros, tendo
procurando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A gente não pode viver assim. Amém? Ele está falando, não se deixe ser possuído por vanglórias. Amém? Por invejas. Ou outro exemplo. Se o teu irmão ele prosperou, você tem que fazer o quê? Se alegrar porque ele prosperou. Teu irmão comprou um carro, se alegre porque ele comprou um carro. É assim que nós temos que viver. E isso não é só para vocês, é para mim também. Todos nós temos que aprender a viver no Espírito, e assim seremos felizes. Vou falar igual no dia do casamento, né? Para sempre. Amém, igreja? Então não se envolva com as obras da carne. Ande no Espírito, e Deus irá abençoar a sua vida. Diga a glória a Deus. Amém, igreja? Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração pelas